Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula. Não vou me alongar muito porque eu quero ser bem breve, já que a gente tem um vídeo aqui de mais ou menos 6 minutos para ver e analisá-lo, tá? Mas a questão é o seguinte, como eu já falei acima, você tem duas maneiras de ganhar dinheiro na internet, ou prestando serviço ou promovendo algo, né? Vendendo algo. Você tem essas duas opções. Para vender algo, você tem que produzir conteúdo, não tem outra forma. E para ganhar dinheiro trabalhando, vendendo sua hora, seu serviço, eu te recomendo o treinamento ROD, que é onde você vai acessar diversos trabalhos e empresas. Mas vamos lá, vamos dar uma analisada nesse vídeo aqui, onde tem os 4 maiores players do digital hoje, que é o Bruno Perini, Malu Perini, entrevistando o Iezer e a Betina. Vamos lá. Mas aí eu criei outros perfis, e aí esses outros perfis eles cresceram muito rápido. Tipo, o primeiro cresceu 1 milhão de seguidores em 6 meses. Então foi muito rápido. E naquela época... Não, era muito seguidor. Era tipo, cara, nessa época, eu era tipo muito desejado pra administrar perfis de outras pessoas, sabe? Teve época que eu administrava 10 perfis postando 7 conteúdos em cada um. Tá? Então você era um social media no começo. Eu era um social media de luxo, entendeu? Olha só que de páginas. E aí eu olhava pro Thiago, eu via ele fazendo as lives, e aí eu falava assim, putz, esse cara aqui, como é que ele ganha dinheiro? Eu não entendia essa lógica. Até um dia que eu lembro desse dia, eu falei assim, cara, ele ganha dinheiro vendendo um produto digital? Tipo, é o conhecimento dele? E se eu vender o que eu sei? Que eu aprendi. Aí foi aí que tipo, a chave mudou. Aí eu falei, tá, agora eu tenho um motivo, e não importa se eu sou bonito, feio, voz bonita, voz feia, se eu conseguir construir um perfil onde eu vou ensinar, não vai importar se eu sou bonito ou não. E aí foi aí que eu criei meu perfil. Foi assim que eu comecei. E eu criei ele em 2019. Em 2019 eu comecei a postar só umas frases assim, o que todo mundo meio que postava. Não deu certo. E eu fiquei muito frustrado, porque eu falei, putz, eu sei de Instagram, eu criei meu perfil, ele não deu certo, então eu sou uma fraude. Sim. Aí eu parei de criar. Eu só voltei a criar em 2020, lá pelo mês 4. Aí eu voltei, só que eu falei, putz, agora eu não largo mais o osso, eu vou fazer esse negócio até dar certo. E aí deu muito certo rapidamente. Eu acho que eu tava com o mindset, né, de até falar essa palavra, mas eu tava com a cabeça certa naquele momento, e aí foi. Aí vocês podem ver o quê? Que ele começou produzindo conteúdo, todos os 4 ali foram, vocês vão ver isso. Mas, uma vez ele começou produzindo, não deu muito certo, ele teve que o quê? Parar, alinhou o mindset dele, a mentalidade dele, começou a produzir de novo, porque esse é o único caminho de você crescer na internet. Você vê hoje pessoas que têm patrimônios bilionários que param metade da agenda dela, metade do dia dela para produzir conteúdo. Então, hoje nós estamos em um momento que você pode produzir conteúdo mesmo sem aparecer, que é utilizando a inteligência artificial. Então você tem essas duas opções, ou você produz conteúdo aparecendo, ou você utiliza inteligência artificial para produzir conteúdo. O Iezer, ele fala nesse podcast, eu posso deixar o link aqui para vocês assistirem o podcast todo. Ele fala que tem mais de 8 perfis onde ele produz conteúdo só com inteligência artificial. Se você aprender a fazer isso, você tem um grande poder de que você cria uma audiência, seus seguidores viram audiência onde você pode vender algo para essas pessoas. E isso é muito poderoso. Então, vamos continuar aqui para ver o que a Betina vai falar. É só uma segunda coisa muito importante. Eu desconheço alguém que começou na internet e o plano inicial foi o que deu certo. Sim. O Iezer começou a contar a história dele, é muito parecida com a minha em relação a... Eu comecei a trabalhar cedo por conta de querer sair de uma vidinha mediana, mais ou menos. Nunca me faltou nada, mas também a gente não vivia com, nossa, grandes luxos, viagens. E eu tive que sair de São Paulo e me mudar para o Sul, e isso me fez muito mal, porque eu falei, poxa, falta de dinheiro é falta de liberdade até geográfica, eu quero morar onde eu quiser, quero voltar a morar em São Paulo. E aí, eu até comecei um perfil de viagem no YouTube. As 2 primeiras coisas que eu fiz na internet, na verdade, foi um canal de viagem, que era horrível, porque eu viajava pra Curitiba. Porque você não viajava. Porque eu não viajava. Eu mesmo canal de editava. viagem. E eu não falava, era só cenas, era chato, flopou. E quando eu saí de São Paulo e fui morar em Santa Catarina, desde os 3 anos eu fazia dança, né? E aí eu cresci falando que eu ia seguir carreira artística. Eu mudei por causa de dinheiro. Mas
quando meu pai foi demitido e a gente ficou morando em São Paulo até a mudança para Santa Catarina, eu comecei a dar aula de dança. E aí eu fiz muita amizade com essa dona dessa escola, que até hoje a gente é super amiga, eu sou madrinha de casamento dela e tal. E quando eu fui pro Sul, foi tão sofrido que eu queria continuar trabalhando com dança de alguma forma, eu gostava muito dela, da escola dela, que eu comecei a tomar conta do perfil do Instagram dela. Então, meus primeiros trabalhos no digital foi um canal de viagem Que não viajava. flopou, que não viajava. E eu cuidava do Instagram dela, eu era uma social media sem nem saber desse termo e também não foi muito bem, não. E eu ganhava R$300 por mês. Então aí vocês veem que os dois começaram produzindo conteúdo, trabalhando na rede social. Então o Iesi ainda comenta que a virada de chave foi quando ele viu que a pessoa produz conteúdo para vender um conhecimento. Então você pode produzir conteúdo para criar aquela audiência ali, para vender um conhecimento seu, que você nem sabe ainda que você pode vender, mas eu tenho certeza que você tem diversos conhecimentos que você pode vender. Um faixa amarela sempre pode ensinar um faixa branca. Você não precisa ser faixa preta para ensinar um faixa branca, entendeu? O seu conhecimento que você tem pode ajudar muitas pessoas. E ali, você, quando ele mesmo falou, né, virou a chave, quando ele entendeu que o Thiago Nigro vendia conhecimento. Então, realmente, você tem que criar uma audiência para você ter poder de venda e para você poder ofertar alguma coisa, algum conhecimento, algo que agregue valor na vida dessas pessoas, né? Então vamos continuar aqui. Não era muito, mas vocês falaram isso sobre o primeiro plano não dar certo, e tem uma frase que o Bruno sempre repete que é: a melhor parte da internet quando a gente começa e não tem visibilidade é que se você errar, ninguém viu. Exatamente. Então, testar é gratuito. E testar é gratuito. Fazer um post é gratuito. E de fato, não dá pra você começar alguma coisa melhor, né? Do nada você começa e já é o melhor de todos fazendo aquilo. E com a produção de conteúdo foi a mesma coisa. Pra mim também. Foi uma questão de treinar, fazer tanto que uma hora você entende o negócio e começa a fazer coisas que de fato faz você virar magnético e tudo mais. Mas o nosso plano inicial realmente era ganhar dinheiro com blog. Eu tinha o meu de finanças, a Malu tinha o dela de lifestyle, você mais rico, você mais fitness. Aí eu criei um perfil no Instagram, porque eu vi um concorrente meu, um outro cara que tinha blog também, que eu me comparava. Ele criou um perfil no Instagram botando frase motivacional e começou a crescer muito. Falei, vou fazer igual. Aí criei um perfil com uma moedinha, não era o meu rosto. Uhum. Tava no exército, eu tinha medo de represália, alguma coisa assim. Era outra época, né? Começo de rede social. E aí eu postava umas frases ruins, que eu tinha pouco tempo pra postar, né? Então botava lá, sua estrela não brilha, não queira apagar a minha, Sêneca. Só que a Malu foi pra rede social, pro Snapchat, e ela começou a ter relevância, assim, de uma maneira que eu julguei muito rápida. Eu lembro que eu falava pra ela que a rede social era perda de tempo. Até que um dia ela chegou e me mostrou, é perda de tempo? Aí mostrou 500 pessoas, e isso é muito interessante, porque vários que estão assistindo aqui e querem começar, tem essa audiência. E mostrou 500 pessoas assistindo ela no Snapchat. Eu entrei no blog dela, e a gente não sabia que a Malu tinha dislexia também na época, então eu tava botando um peixe pra subir na árvore em vez de botar pra nadar. Né? E aí eu vi que tinha 500 acessos, só que no blog tinha 3 comentários. Era eu comentando num post dela, ótimo post, ela agradecendo, e eu agradecendo de volta. Sendo que no Snapchat tinha 50 pessoas rindo, chorando, interagindo. Eu falei pra ela, esquece o blog, foi um negócio da rede social. E ela começou a crescer muito no Snapchat, aí depois o Instagram começou com Stories, a gente falou, vamos pro Instagram. E quando a Malu deu muito certo, eu falei, será que se eu fizer algo parecido com o que a Malu faz, eu vou ter sucesso? Não todo o sucesso que ela teve, assim, número de seguidores, mas uma parte disso, será que eu consigo pegar? E eu vi a Natália Arcuri, vi o Thiago Nigro, eu falei, poxa, esses caras já começaram. Será que não dá pra fazer um pouquinho do que eles fazem? E aí foi o meu começo. Mas ainda falando sobre planos iniciais, é legal dizer isso, que eu acho que a gente teve alguns planos antes de chegar no que de fato deu dinheiro. Então foram muitas coisas, a gente produziu palestra, eu escrevi no blog, eu fiz conteúdo no YouTube, você fez conteúdo no YouTube. Sem aparecer aí, alguns. Sem aparecer. Depois o Bruno, finalmente, eu lancei um e-book de receitas. Que eu que fiz. Que foi o Bruno que fez. Ficou lixoso. Era assim, horroroso. Muito feio. Mas a gente ganhou Os um meus dinheiro. designs no começo eram horrorosos. E aí, depois disso, eu lancei um produto de culinária e só depois eu lancei o Materializa, Foi. que é meu produto principal até hoje, e o Bruno do Viver de Renda. Mas aí Então aqui a gente fecha esse vídeo. Se vocês quiserem assistir o podcast depois completo, eu recomendo. Mas o ponto principal que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vocês têm 2 caminhos, tá? Ou prestar serviço, que esse é o treinamento ROD, onde eu explico para vocês como
atingir as melhores vagas, como ter as melhores oportunidades de prestar serviço na internet hoje. Agora, se você quer um outro caminho, jogar um jogo de gente grande, de realmente produzir conteúdo, criar uma audiência e vender, que é totalmente outra coisa, aí você deve sim começar a produzir conteúdo, deve saber como editar um vídeo, como engajar, como ter retenção no seu vídeo para vender algo. E se você não quer vender o seu conhecimento, eu posso te ajudar com isso, que você pode vender o meu conhecimento ou vender o conhecimento de qualquer outra pessoa, tá? Você também pode vender produto físico com afiliação, que é tudo isso eu explico dentro do treinamento VQM, que é vídeos que monetizam. Você pode monetizar de várias formas, mas você tem que escolher um caminho. E aí, você vai produzir conteúdo para vender algo ou você quer simplesmente prestar serviço e vender a sua hora, tá? Então, é importante que nesse início você tenha esse caminho bem definido. Fábio, eu quero só trabalhar da internet aqui na minha casa vendendo a minha hora. Então, você tem que aprender a se candidatar nas vagas que pagam pelo seu serviço. Fábio, eu quero começar na internet produzindo conteúdo, vendendo. Então, você tem que começar urgentemente a saber utilizar as inteligências artificiais e produzir conteúdo que agregue valor de qualidade para você criar uma audiência e ter poder de venda, seja do seu conhecimento ou vender um conhecimento de outra pessoa. Isso aí não é um problema, tá? Então finaliza aqui essa explicação e vamos continuar conversando aí no bate-papo.